A mensagem de hoje, mais uma vez, é uma pergunta. Para que tanto sacrifício? Para que tanto sacrifício? Por que será que eu quero falar sobre isso? Para que tanto sacrifício? Como é que a gente vai saber isso? É o seguinte, gente, espera um pouquinho, porque eu vou contar primeiro uma história que eu inventei. Aliás, todas essas histórias do culto das crianças, a primeira eu sempre invento, não é isso? Vocês já estão até acostumados. E no final das contas a gente aprende bem o que a Bíblia quer dizer com determinadas passagens. Porque muitas vezes a Bíblia pode parecer um pouquinho difícil quando a gente vai ler. Tem umas palavras mais assim, muito complicadas que a gente quase não usa para conversar normalmente. Mas a gente, com um pouco de paciência, um pouco de atenção, pedindo a ajuda de Deus, olhando às vezes no dicionário, pedindo a ajuda das tias, das professoras, dos professores, a gente consegue descobrir coisas maravilhosas que vão nos ajudar a viver. E a história inventada da minha cabeça hoje tem a ver com urso, mel, tô vendo aqui mel, honey é mel em inglês, ursinhos, abelhas, colmeias. Eu tô curiosa, qual será a história que eu inventei dessa vez? E a história é a seguinte, sempre era a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não sei se vocês sabem, às vezes alguns ursos gostam de comer mel. Não é a comida preferida deles, né? Até a gente vê o ursinho Puff, né, comendo mel no desenho animado, e aí a gente acha que o urso só quer saber de doce, só quer saber de mel. Não é isso, não. Mas bem que eles gostam de vez em quando de encontrar uma colmeiazinha e comer o mel. Mas aí o urso estava procurando o mel, e toda vez era a mesma coisa. Pegar um pouco de mel era uma missão difícil para os ursinhos, mas não devia ser, porque o mel às vezes fica tão fácil deles pegarem. Às vezes as abelhas fazem as colmeias no meio de umas árvores, dos buracos de árvore. Eles vão lá, encontram o mel e comem, né? É tão fácil, tão simples. Na floresta, todo mundo sabia que o mel estava ali à vontade. As abelhas, às vezes, faziam tanto mel que até sobrava. Aí vinha um excedente. Todo mundo sabia que embaixo do primeiro tronco da árvore grande, um pouquinho à direita, perto de umas folhinhas, né, qualquer um podia pegar quanto quisesse. E aí, as abelhas iam embora e deixavam um excedente de mel ali para os ursos. E eles iam ali atrás da árvore e procuravam. Mas acontece que por um motivo qualquer que a gente não sabe, o fofoqueiro do tatu, o tatu é um bicho que às vezes é meio fofoqueiro. Ele faz um buraco, vai lá para dentro da terra, fica lá um tempo, ele só volta da terra para ficar fofocando. Então, por um motivo qualquer, o tatu fez com que todo mundo na floresta acreditasse que antes de pegar o mel, tinha que se fazer um ritual, tinha que fazer alguma coisa. Ora, o mel estava ali sobrando para o urso poder comer. Mas o tatu falou que não, que para pegar o mel, antes de pegar o mel, os ursos tinham que se esforçar e virar de cabeça para baixo. E os ursos ficavam rodando para ficar de cabeça para baixo, porque só depois que eles ficassem de cabeça para baixo, falando lá, 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 eles podiam pegar o mel. Eu não sei de onde que o tatu tirou essa ideia, mas ele espalhou na floresta e aí todos os ursos tinham que fazer isso para pegar um mel que estava ali de graça, que as abelhas tinham deixado para eles. E eles se esforçavam, e não é que às vezes eles conseguiam ficar de cabeça para baixo falando lá, 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 mas por que eles tinham que acordar cedo, ficar equilibrados no sol, de manhã cedinho falando assim? E só assim, depois dessa maluquice, que eles podiam pegar um pouquinho de mel. Era muito esquisito e muito desnecessário. Não precisava. E o próprio urso estava vendo que aquilo ali estava muito esquisito. Bom, essa é a minha história inventada. Um sacrifício inútil que os ursos faziam para poder pegar um mel que estava ali de graça.
Mas por que eu estou contando essa história? Que não precisava esse sacrifício todo. Para que esse sacrifício para pegar uma coisa que estava ali de graça? Porque eu vou contar uma história da Bíblia que fala sobre a mulher de Samaria. E essa história bíblica está em João 4, do versículo 1 até o versículo 3. E aí começa quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, estava batizando mais pessoas do que João. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Mas, por causa disso, Jesus, que estava numa cidade chamada Judéia, ele estava ali, ele precisou sair da Judéia e ir até a Galileia. E eu não sei se vocês estão percebendo, para chegar da Judéia até a Galileia, ele tem que passar numa região chamada Samaria, ou Samária. E ele passando por ali, ele ia chegar até a Galileia. Bom, então Jesus foi andando da Judéia e chegou até Samaria. E a Bíblia fala que lá em Samaria tinha um poço. E nesse poço todo mundo pegava água. E Samaria era um lugar onde os samaritanos, que eram as pessoas que viviam em Samaria, não se davam muito bem com os judeus. Por um motivo qualquer, tinha havido uma briga e eles não se davam bem. Bom, Jesus chegou até essa cidade em Samaria chamada Sicar e perto das terras onde há muito tempo atrás Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava uma fonte, um poço, era a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto da fonte e lá por volta da hora sexta, como diz a Bíblia, ele ficou ali observando as coisas e os discípulos saíram e foram até a cidade comprar alimentos. Ele ficou sozinho. Bom, ele percebeu que muita gente ia pegar água nesse tal desse poço de Jacó. E de longe vinha uma mulher de Samaria. Se ela vinha de Samaria é porque ela era samaritana. E ela vinha carregando uns cântaros pesados para poder pegar água lá. Olha quanto sacrifício para pegar uma água. Hoje em dia é tão fácil, né? A gente abre a torneira e tá ali a água para a gente. E lá em Samaria as pessoas tinham que andar muitos quilômetros para pegar água, depois voltar com aqueles cântaros pesados. Eu nem sei quantas viagens essa mulher fazia para poder ter água para cozinhar, para beber. Não sei se ela precisava dessa água também para tomar banho, lavar as coisas. Que sacrifício para pegar uma água que quando a gente bebe, a gente fica sem ter sede, não é? Quando a gente bebe, a gente resolve o problema da sede. Mas daqui a pouco a gente tem sede de novo e precisa tomar água de novo. Então, muito sacrifício ela fazia. E ela chegou até o poço e ficou ali tirando água. Vocês lembram quem estava sentado lá perto do poço? Era Jesus. E Jesus ficava observando e ele deve ter pensado na cabeça dele que era uma boa oportunidade dele bater um papo com essa mulher. Porque Jesus sabia, porque Jesus era filho de Deus e sabia de todas as coisas. Apesar dele não conhecer essa mulher, ele sabia que lá em Samaria, ela era uma mulher que fazia muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Então Jesus quis puxar um assunto e aí falou com a mulher assim. Primeiro ele ficou observando a mulher pegando água. Gente, tinha que colocar aquelas vasilhas lá no fundo do poço, puxar, fazer força. Que sacrifício para pegar uma água que você bebe e logo depois tem sede de novo e tem que pegar outra vez. Quanto sacrifício, mas é necessário, né? E aí Jesus falou assim para ela, de repente, dá-me de beber. A mulher achou estranho aquele homem estar falando com ela. Sabe por que ela achou estranho? Porque naquela época os homens não conversavam muito com as mulheres, não.
muito menos se o homem fosse judeu e a mulher fosse samaritana. Vocês se lembram que eu falei que os samaritanos e os judeus eram um pouco assim afastados, eram um pouco inimigos? E ela olha para aquele homem judeu, que ela não sabe quem é, e o homem está pedindo água para ela. E aí ela estranhou aquilo e falou assim: eu sou samaritana, o Senhor é judeu, nós somos inimigos. Como é que o Senhor está me pedindo água? E Jesus falou assim: olha, você faz esse sacrifício todo, e essa água que você vai me dar é uma água que eu vou beber, mas daqui a pouco eu estou com sede de novo. Você sabia que eu posso oferecer para você algumas coisas de graça, sem sacrifício nenhum, e você pode tranquilamente melhorar a sua vida lá onde você mora? Aí a mulher achou aquilo estranho. Ué, esse homem me conhece? Como que ele me conhece? Ele deve ser muito especial. E aí ela ficou ouvindo e ele falou assim: olha, por exemplo, você é casada, você tem um marido, mas você já teve outros maridos. E aí começou a contar a vida da mulher. E a mulher viu que aquele homem era especial e estava dizendo a ela que era muito fácil ela contar os erros e as bobagens que ela fazia lá em Samaria, porque ele tinha para oferecer de graça para ela amor e perdão dos pecados. Então ele fez uma comparação, ele falou assim: olha, essa água que você vai me dar é uma água que eu vou beber e vou ter sede. Você sabia que existe uma água que eu posso te dar de graça e você vai ficar completamente saciada e não vai ter sede? E ela se assustou. Que água é essa? Na verdade, gente, Jesus estava comparando todas as bênçãos que podem vir de uma pessoa que pede perdão. Quando uma pessoa pede perdão, o que acontece? De graça, sem sacrifício nenhum, essa pessoa é perdoada se ela verdadeiramente pede perdão dos pecados. E isso só quem pode dar é o próprio Deus. E Jesus estava contando para ela: olha, você é uma pessoa que vai me dar essa água. Eu vou ficar satisfeito, mas daqui a pouco eu vou precisar de água de novo. E você vai fazer o sacrifício outra vez de jogar a sua vasilha no fundo desse poço e pegar com peso a água e para poder beber de novo. Olha, mas o perdão dos pecados é uma coisa que eu posso te oferecer sem sacrifício nenhum. É só você se arrepender de tudo que você fez de errado lá em Samaria, na sua terra. Nossa, ela ficou tão maravilhada porque ela pensava assim: poxa, eu já faço tantas coisas erradas, sabe? Para eu poder me consertar, eu vou ter que fazer muito sacrifício. E aí lembra nos ursinhos que tinham o mel ali de graça e inventaram para eles que eles tinham que ficar de cabeça para baixo fazendo lá 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 para poder pegar o mel? Era muito sacrifício que os ursinhos tinham que fazer, não é? E era mentira. E olha, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, você fez essa bobagem aí, não adianta nem pedir perdão para Deus, porque você vai ter que fazer um monte de sacrifício, vai ter que andar de joelhos, vai ter que... Não, não, não. É só você sinceramente, com o seu coração, pedir a Deus que Deus more no seu coração. E da mesma hora, você vai ver que você vai se sentir melhor sem sacrifício nenhum. Você já abriu seu coração para Jesus morar lá dentro? Já? Você viu que não precisa de sacrifício nenhum? E a mulher ficou tão contente. Jesus conversou mais com ela, mais e mais, tirou uma porção de dúvida dela. Ela tinha um monte de dúvida e ela falou: nossa, sem sacrifício nenhum, agora eu estou com meu coração mais leve. Que coisa boa que o Senhor me ofereceu perdão dos pecados, me ofereceu amor, carinho, uma vida melhor. Então eu estou muito, muito, muito alegre, porque a Bíblia diz: pela graça
sois salvos. Ou seja, a gente é salvo de graça, pela graça, mediante a fé, não de obras. Não porque a gente faz sacrifícios, mas de graça. É só a gente pedir para Jesus, vem morar no meu coração. E ele vem morar sem sacrifício nenhum no coração da gente. De graça, muito legal. E ela ficou tão feliz que ela voltou para Samaria e contou para todo mundo que ela tinha encontrado uma pessoa muito especial, que era o Salvador Jesus, e que tinha dito a ela que para ela daria a salvação de graça, sem ela precisar fazer nenhum sacrifício. Vocês gostaram da história? Não precisa de sacrifício para que Jesus more no nosso coração. Você pode só pedir, Jesus, vem morar no meu coração. E aí as coisas ficam muito mais alegres na vida da gente. Eu tenho certeza que vocês gostaram da história.